Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje a aula é sobre adição e subtração de matrizes. A aula está dividida em 3 partes. Essa aqui é a primeira parte, onde a gente vai falar sobre a definição e vamos dar alguns exemplos. Depois nós teremos a parte 2 e a parte 3. Ok? Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é uma matriz ainda, não entende o que é uma matriz, eu sugiro que você pause esse vídeo bem aqui e volte a algumas aulas. É só ir na playlist e acompanhar desde o início, para que você tenha uma compreensão melhor do conteúdo. Mas se caso você queira só assistir para saber como é que é a aula, fique à vontade. No final se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta qual é a sua dúvida e o que você gostaria de aprender dentro da matemática, que a gente tenta ver aí nos próximos capítulos dessa novela. Então, vamos lá. Adição e subtração de matrizes. Vamos primeiramente à definição. O que é uma definição? A definição basicamente nos diz o que é a operação, nesse caso nós estamos falando das operações, o que é a operação e como ela é feita. Então, aqui dentro tem informações suficientes das condições necessárias para a operação acontecer e como é que ela é feita. Então, bora lá. Dadas duas matrizes A e B do mesmo tipo, ou seja, tem que ter a mesma ordem, a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas nas duas matrizes, denomina-se soma da matriz A com a matriz B, que representamos por A mais B, do mesmo jeito que você representa a soma de dois números. As matrizes também são representadas a soma por esse sinalzinho de mais. A matriz C do tipo M por N, ou seja, aqui nós temos duas matrizes que têm a mesma linha, a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Nós teremos o resultado da soma também com a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas da anterior, na qual cada elemento é obtido adicionando-se os elementos correspondentes de A e B, certo? Ou seja, resumindo, você vai ter que somar o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B. O segundo elemento da matriz A com o segundo elemento da matriz B. O A11 mais o B11. O A21 mais o B21. E assim sucessivamente até o fim. Por isso que é necessário que as duas matrizes que você vai somar sejam de mesma ordem, porque não pode faltar elemento para soma. Você não pode simplesmente completar com zeros. Então você tem que ter uma mesma quantidade de elementos para que você some pares iguais, certo? Continuando. Se, isso aqui, o que está escrito aqui é basicamente o que está escrito aqui, só que em símbolos. Se A é uma matriz igual aí a matriz com os elementozinhos escritos de forma genérica. Se você não sabe o que é escrever uma matriz de forma genérica, volta lá nos vídeos anteriores, bem no comecinho, introdução à matriz, lá você vai ver o que é uma matriz genérica. Então você tem a matriz genérica A matriz genérica B, elas são matrizes de ordem M por N, ou seja, elas têm a mesma ordem. A soma A mais B é a matriz C com esses elementos na mesma ordem. Ou seja, o elemento C e J é igual ao elemento A e J mais o B e J. E com 1 menor ou igual que I, menor ou igual que M. E 1 menor ou igual que J e menor ou igual que N. O que significa isso, professor? Basicamente é que ele está variando as linhas e as colunas entre a primeira linha e a linha final. Entre a primeira coluna e a coluna final, certo? Entre a primeira linha e a linha final. Entre a primeira coluna e a coluna final, certo? Continuando, vamos lá, Só deixar mais claro um pouco. Se você quiser saber qual seria o elemento C11, você teria que somar o elemento A1 mais o elemento B1.
C21 igual a A21 mais B21. Se no final das contas, né, você fosse calcular aí de uma matriz de 3 por 3, você teria 9 elementos e você teria que ficar substituindo esses valorzinhos aí até dar todos os resultados. Mas não é isso que a gente quer fazer, não. A gente vai logo dar um exemplo com números, né? Vamos ver os númerozinhos aí para ver se a gente entende. Veja só, dois exemplos. Vamos ao primeiro aqui, que é a soma, que é o que a gente acabou de ver. Então, você tem que somar a matriz A. Qual é a ordem da matriz A? Ela tem 2 linhas por 3 colunas, né? 2 linhas por 3 colunas. Qual é a ordem da matriz B? 2 por 3. Elas podem ser somadas? Sim. Por quê? Porque tem número de linhas e número de colunas iguais, certo? A gente tem 2 linhas, 3 colunas nas duas. Então, bora lá montar isso aqui, né? Então, nós teremos 3, 2, 5, 8, menos 2 e menos 6, mais 1, 7, menos 4, 0, menos 1 e 2. Veja que, imagine aí na sua mente, né? Você arrancando esse pedaço aqui, que tá esse parêntese grandão com esses 6 números dentro, e você põe aqui em cima. Basicamente o que vai acontecer é a soma, né? Vamos supor assim que acontece a soma milagrosamente. Então, vamos somar esse elemento. Veja que estão na mesma posição. 5 e menos 4. Menos 2 e menos 1, 2 e 7, 8 e 0, menos 6 e 2. Esses elementos que estão na mesma posição, eles vão ser somados, viu? Então, nós teremos 3 mais 1, 5 mais menos 4. Professor, porque o parêntese? Para preservar o sinal, jovem. Preservar o sinal. Professor, mas é positivo? Sim, mas nem todo mundo sabe disso. Então é importante você, quando tiver uma soma onde o segundo elemento é negativo, você preserve o sinal usando o parêntese, para poder você entender que existe uma multiplicação entre os sinais. E aí você não erra nunca, né? Você não vai errar nunca. Vamos lá ver qual é o resultado. Dá para colocar aqui? Acho que dá. Então, 3 mais 1, 4. 5. Primeiro você tem que fazer a multiplicação do sinal. Então, mais com menos dá menos. 5 menos 4. 5 menos 4 é 1, né? Menos 2 mais menos 1. Mais com menos dá menos. Então, menos 2 com menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Professor, menos 2, menos 1. É, jovem. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Não esquece não. Ah, professor, pois eu achei que menos com menos dava mais. Toda achada é perdida, viu? A operação da multiplicação dos sinais é diferente da operação em que você faz quando você vai somar dois números inteiros. Então, quando você soma, você diz sinais iguais, soma e repete sinal, sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior, né? Não esquece esse negócio de somar como você aprendeu lá no ensino fundamental, certo? Aqui nós estamos vendo um conteúdo de matrizes, ele está colocado para o segundo ano. Então é necessário que você entenda o que é uma soma, né? Você entenda o que é uma soma. 2 mais 7 são 9. 8 mais 0 são 8. Aí menos 6 mais 2. Veja, o resultado aqui é menos 4. Professor, como é que dá menos 4? Menos 6 mais 2. Os sinais são iguais? Não, são diferentes. Um é negativo e o outro é positivo. Se os sinais são diferentes, você subtrai. Então, 6 menos 2, 4. E dá o sinal do maior. O sinal do maior, menos. Bota lá. Pronto. Só que eu sei que isso é preguiçoso, é da preguiça, né? Da preguiça de você pensar dessa forma.
porque é tanto cálculo que tem que fazer e você se preocupar em somar dessa forma é chato. Mas se você não fizer, você erra. Você tem que pegar o costume de fazer até estar automático. Até você não se perguntar por que você tem que usar aquela regra. Ou não se perguntar qual é a regra que você tem que usar. Certo? Então o resultado está aí, nós somamos bem bonitinho, 4, 1, menos 3, 9, 8 e menos 4. Basicamente o que está escrito aqui, ó, é o que nós fizemos. Nós somamos elemento por elemento. Né? O primeiro, o A11, com o A11 do outro. O A21 com o A21 do outro. O A12 com o A12 do outro. No caso B, né? B12. Vamos ver a subtração. Vejam a subtração. Ah, professor, você só colocou a definição para soma. A definição para subtração é basicamente a mesma coisa. Só é trocar onde tem soma por subtração e onde tem adicionando-se por subtraindo-se. Né? Aqui, adicionando-se, você põe subtraindo-se. Mas fora isso aí não vai mudar não. Então, você vai subtrair elemento por elemento. As matrizes vão continuar tendo que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Né? Você vai ter que ter essa correspondência para poder subtrair elemento por elemento. Fica atento porque essa necessidade de ter número de linhas igual ao número de colunas da outra, aliás, número de linhas de uma igual ao número de linhas da outra, número de colunas de uma igual ao número de colunas da outra, só é uma especificação basicamente aqui da adição e subtração das matrizes. Né? Nas outras operações, a exigência vai ser outra. Então, fica atento. Nós temos aqui A menos B. Né? A menos B. Então, é 3, 2, 5, 8, menos 2 e menos 6, menos 1, 7, menos 4 e 0, menos 1 e 2. Imagina aí, vê quem é o correspondente, né? Você recorta aqui, imagina na sua mente, você recorta nesse pedaço, colocando aqui em cima, para você ter uma correspondência entre os elementos. Então, vamos lá, vamos montar. Então, 3, menos 1, 5, menos 4, menos 2, menos 1, 2, menos 7, 8, menos 0 e menos 6, menos 2. Vejam que quando é positivo, eu não coloco o sinal. Mas quando é negativo, eu ponho, aliás, quando é positivo eu não coloco parêntese. Quando é negativo eu coloco parêntese. Justamente porque há uma necessidade de preservar o sinal quando é negativo, né? Para você fazer essa multiplicação de maneira correta. Bora lá. 3 menos 1, todo mundo sabe que é 2. 2 menos 7, aí nem todo mundo sabe. Mas, de novo, é a aplicação daquelas duas regrinhas, né? Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem sinais diferentes. Aqui é positivo, aqui é negativo. Você vai subtrair e dar o sinal do maior. Menos 5. Com o tempo, né? Você se esforçando, com o tempo isso aqui vira fichinha. Você faz de olho fechado. 5 menos 4, menos com menos dá mais. Aí sim é aquele jogo de sinal onde mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Agora sim, isso aqui vai ser usado. Menos com menos dá mais. 5 mais 4, 9. Menos com menos dá mais. Menos 2 mais 1. Aí agora é a hora de usar o joguinho lá de sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos 1. E menos 6 com menos 2, aqui é 8, né? O 0 não influi nem contribui. E menos 6 com menos 2. Ora, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 8. É isso aí, acompanhe a parte 2. Quem gostou da aula, deixa o like. Se você tem alguma dúvida, não gostei porque fiquei com dúvida ali, pois não deixa o like não, mas comenta qual é a sua dúvida, porque eu vou saber qual é o seu problema e tentar lhe ajudar no próximo vídeo.
A gente vai fazer agora a parte 2, acompanhe lá. Beleza, até já.